O cérebro triuno, a serviço do espírito. Irvênia L.S. Prada, Décio Iandoli Júnior, Sérgio L.S. Lopes. Contracapa. Quem é um missionário? Alguém iluminado? Alguém portador de uma inteligência acima da média? Alguém enviado dos céus para nos salvar? Não. Missionários são aqueles que têm uma missão, uma tarefa a cumprir. Portanto, somos todos missionários, visto que não estamos aqui a passeio, para admirar a paisagem ou para criticá-la. Entretanto, existem pessoas que se destacam porque assumem a sua responsabilidade sobre a tarefa, porque se debruçam sobre ela e passam suas vidas trabalhando incessantemente para cumpri-la, o que pode ou não acontecer. Porém, esses que são abnegados e se devotam à tarefa, seja ela qual for, merecem toda a nossa admiração, pois não são muitos. Devotamento e abnegação são duas palavras que definem muito bem aquela que admitia apenas o título de, abre aspas, trabalhadora do Cristo, fecha aspas. Doutora Marlene Rossi Severino Nobre, a nossa eterna presidente da AME Brasil e AME Internacional. Sem ela, essas duas instituições não estariam implantadas no orbe terrestre e nós não estaríamos aqui apresentando este livro, que já havia sido encomendado por ela antes de seu desencarne e que pretende dar mais um passo na direção do desenvolvimento científico sob o paradigma médico espírita. Doutora Marlene foi uma figura de grande importância para nós que, hoje, nos apresentamos como autores deste livro, pois foi ela quem nos abriu as portas para o trabalho e nos mostrou com clareza não somente as nossas missões, mas também, generosamente, como realizá-las. Seu exemplo, que ainda nos guia e guiará, e seus esclarecimentos, sempre oportunos, foram preciosos para nós pudéssemos compreender a oportunidade que nos era dada pelo Dr. Bezerra de Menezes, mas que nos era apresentada por ela. Oxalá este trabalho que ora lhe ofertamos, produzido com todo o nosso interesse e desejo de contribuir, esteja à altura deste espírito ao qual devemos nossa gratidão, a trabalhadora do espírito. Apresentação. A leitura do livro No Mundo Maior, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, uma primeira edição lançada em 1947, marcou definitivamente o psiquismo de todos nós que buscamos entender de que maneira se processa o relacionamento entre mente e cérebro. Esse mistério ainda não desvendado pela ciência acadêmica. As informações e os esclarecimentos prestados pelo mentor Calderaro foram preciosos, primeiro porque ele nos apresenta um processo evolutivo milenar, através do qual a mente embrionária o correspondente, perispírito e a matéria, que vai sendo moldada passo a passo, vão adquirindo seus valores e construindo a identidade de cada um de nós. Calderaro assim resume a ideia. Abre aspas. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Fecha aspas. Segundo, pela verdadeira revelação de que, nesse processo evolutivo, nossa mente se organizou à maneira de uma casa de 3 andares, cada um deles interagindo com uma das 3 partes que se estruturam nosso cérebro.
Assim, passado, presente e futuro interagem, respectivamente, com instintos e automatismos, esforço e vontade, e ideias e metas a serem atingidos. Convivem em cumplicidade tanto em nossa casa mental quanto nas correspondentes estruturas cerebrais. Daí a necessidade de optarmos pela expressão, abre aspas, cérebro triuno, fecha aspas, uma vez que ela remete ao significado de um complexo formado por 3 partes que interagem, permitindo, ao todo, trabalhar como unidade funcional. Diferentemente, a expressão, abre aspas, cérebro trino, fecha aspas, nos daria a ideia equivocada de um cérebro com 3 partes independentes, uma da outra, o que não é o caso. Da mesma forma, a autoria desta obra é, entre aspas, triuna, pois apesar de cada um dos autores ter tido a liberdade de construir o seu texto com autonomia, foi de consenso que deveríamos nos manter imersos no mesmo entendimento em relação aos conceitos com as quais Calderaro informava e elucidava André Luiz sobre os instigantes e misteriosos aspectos que envolvem a relação mente-cérebro e que constam no livro No Mundo Maior. Assim, o leitor irá entender que, por vezes, trechos de citações de Calderaro aparecem repetidas entre os autores, para atender à necessidade de cada um tratar do assunto à sua maneira. Entretanto, sem perder o foco da ideia original. O estudo desse tema foi inspirador para nós, autores, pois motivou-nos a demonstrar aos leitores de maneira clara que todos temos um cérebro triuno à nossa disposição, como instrumento de manifestação para as escolas de nossas atitudes, sejam primitivas ou mais elaboradas, sendo o nosso espírito o maestro dessa magnífica orquestração entre os 3 andares de nossa casa mental. A concepção de Calderaro e de André Luiz de que temos uma casa mental com 3 andares e um cérebro triuno será confrontada com a de alguns neurocientistas a respeito da organização evolutiva de nossas estruturas neurais, pois interessa-nos saber como a ciência acadêmica coloca-se hoje diante desse conhecimento. Pela beleza e consistência do assunto, muitos foram os aspectos abordados por integrantes da AME Brasil e da AME Internacional, correlacionando-os com os 3 segmentos cerebrais referidos, particularmente em palestras e ainda em publicações. Podemos citar, como exemplo, o artigo, abre aspas, Os 3 Cérebros, fecha aspas, publicado na revista Reencarnação, da Fergs, abre parênteses, Prada, novembro 2003, fecha parênteses. Assim, o tema foi ganhando entre nós, sob enfoque espírita, a maturidade que julgamos necessária para compor uma divulgação mais ampla. É o que iremos apresentar agora aos prezados leitores. 1. Parte 1. Abre parênteses. Irvênia L.S. Prada. Fecha parênteses. Consta de estudo e análise dos textos originais de André Luiz sobre o assunto, acrescidos de elementos relativos à filogenia
e a ontogenia do cérebro, bem como as características anatômicas e funcionais de cada uma das 3 formações cerebrais: o cérebro inicial, o cérebro intermediário e o lobo frontal, analisados por André Luiz e seu mentor Calderaro. Serão considerados em seus aspectos anatomofuncionais, bem como serão levadas em conta as correspondentes ligações de cada bloco com os andares de nossa casa mental. Parte 2. Abre parênteses. Décio e Andoli Júnior. Fecha parênteses. Com a base em princípios da neurofisiologia transdimensional, serão aventadas hipóteses sobre as relações funcionais entre o cérebro e a mente. Mais particularmente, será elaborada uma discussão sobre as definições da mente e consciência. Aspecto muito interessante que constará nessa parte é representado pelas diferenças anatômicas e funcionais entre os hemisférios cerebrais direito e esquerdo, sendo focalizadas igualmente as relações que mantêm entre si para uma expressão harmônica dos comportamentos. A estrutura da glândula pineal e suas funções também serão tema de destaque, assim como as prováveis hipóteses explicativas da relação mente-corpo. Parte 3. Abre parênteses. Sérgio L. S. Lopes. Fecha parênteses. Contém reflexão sobre o evidente nexo entre as leis morais estudadas por Kardec na 3ª parte do Livro dos Espíritos. Abre parênteses. Leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, e a lei da perfeição moral. Fecha parênteses. Os 3 andares de nossa casa mental e o cérebro triuno, conforme os estudos de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, especialmente em sua obra No Mundo Maior. Serão ainda consideradas as ligações com as referidas instâncias cerebrais que vão desde as mais primárias estruturas do cérebro inicial, na primazia das funções automáticas adquiridas no decurso dos milênios da evolução das espécies, e até a culminância dos lobos frontais, os andares superiores do cérebro, ainda indevassáveis em sua totalidade para o conhecimento científico, mas capazes de propugnar novas possibilidades para o ser humano em construção. Com a publicação deste livro, que enfoca as revelações trazidas por Calderaro e André Luiz, abre parênteses, 1947, fecha parênteses, a respeito da composição triuna do encéfalo humano, ficamos felizes ao divulgar para o público em geral esse assunto instigante, pois sempre tivemos noção de que ele não poderia permanecer em âmbito restrito. A estrutura da doutrina espírita, alicerçada no tripé ciência, filosofia e moral, é inspiradora para que façamos do conhecimento e de seu entendimento a base para a reflexão de seu significado, adquirindo, com isso, condições para escolher de maneira adequada, conforme nos recomendam os bons espíritos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Abre parênteses, item 629.
fecha parênteses. A vivência de sentimentos, pensamentos e atitudes que visem o bem e para o bem de todos. Fraternalmente, Irvênia L.S. Prada, Décio I. Andoli Júnior, Sérgio L.S. Lopes.